Existem muitos filmes que marcaram a nossa infância, mas que por algum motivo foram esquecidos. E a Disney é dona de várias obras que sofreram com isso. Aquele filme do Pateta, aquele filme que reúne os vilões mais conhecidos do estúdio, um filme sobre dinossauros. Nenhum desses longas possui muita relevância nos dias de hoje. E dentre esses filmes esquecidos pelo tempo, houve um que marcou muito a minha infância e que, reassistindo hoje, consegui encontrar muito valor nele. Esse seria Mickey, Donald e Pateta, os Três Mosqueteiros. Cara, que filme nostálgico. Reassistir esse longa para fazer esse vídeo foi uma experiência fantástica, porque muitas cenas eu não sabia que lembrava. Os Três Mosqueteiros da Disney não é uma obra-prima da animação. Não, claro que não. Mas é um filme sim, muito competente. Ainda mais quando colocamos na balança que não foi lançado nos cinemas, e sim direto em DVD. Macaco. E que só possui 1 hora de duração. E mesmo com essas limitações, a sua história é bem feita e consegue passar mensagens sobre temas legais, como amizade, coragem e não aceitar rótulos que a sociedade coloca em você. Mas calma que eu tô me adiantando, já já falamos sobre isso. Agora vamos relembrar esse clássico das nossas infâncias que você nem lembrava da existência, mas que jamais deveria ter sido esquecido. Por isso hoje, nesse maldito canal, Os Três Mosqueteiros da Disney. Esse filme, na verdade, não foi feito pela Disney, e sim por um estúdio subordinado dela, que se chama Disney Toons. E sabe quais filmes esse estúdio fez? Aladdin, O Retorno de Jafar, Pocahontas 2, Rei Leão 2, Pequena Sereia 2, Cinderela 2, Corcunda de Notre Dame 2, Tua Mãe 2, ou seja, só fez sequências que hoje em dia quase ninguém fala. Então presume-se que esse filme no qual vamos analisar hoje também é uma animação ruim, mas não, o filme de hoje tem um charme tão elegante que acaba se tornando memorável. Antes de partirmos direto para sua história, vale ressaltar as características que deram esse charme para essa obra. Sua animação, que é muito colorida, fluida, os traços são bonitos e até utilizam os elementos em 3D. Seus personagens, que são puro carisma, o trio principal da Disney tá muito bem aqui, a dublagem brasileira como sempre marcando presença com sua qualidade impecável. A comédia... Eu nunca passei mal tomando leite. E o principal, a trilha sonora, que nós vamos relembrar uma por uma e explicar de onde vieram as inspirações. O filme começa com um personagem que eu vou chamar de Tortuguita, e que na ideia original, ele era para ser o personagem brasileiro Zé Carioca. Porém, acabaram mudando para Tortuguita, que é um personagem novo criado especialmente para esse filme. Ou não tenho certeza absoluta, me corrija se eu estiver errado. Só que mais tarde a gente fala sobre isso. Essa tartaruga maluca vai ser a responsável por contar a história do filme e também vai participar diretamente dela. O Tortuguita tem o sonho de cantar a música dos Três Mosqueteiros na televisão, porém o seu patrão narrador nega o sonho e ainda dá uma porrada para a tartaruga ficar esperta. Mas o maldito tem o que merece e cai no buraco. A tartaruga acaba se distraindo e vai parar no lugar que era para o narrador estar. E como estava ao vivo, não tinha o que fazer e a própria Tortuguita vai ser a responsável por narrar a história. E adivinha qual a única história que ela conhece? Claro, é a história dos Três Mosqueteiros. E lá se vai a tartaruga contar a versão da Disney dos Três Mosqueteiros. E rapaziada, quem não tá ligado, Três Mosqueteiros é um romance histórico escrito pelo francês Alexandre Dumas em 1844. Ou seja, essa história já está em domínio público, ou seja, fica muito mais barato adaptar ela. Mas se você acha que esse filme da Disney é uma adaptação fiel, me desculpa, mas não é isso que acontece, pois essa história praticamente não tem muita coisa a ver com a história original. Pegaram apenas alguns elementos, como os próprios mosqueteiros e o fato do filme se passar na França, mas é só isso. Pouca coisa dessa história se conecta com a história original. Enfim, seguimos. A história gira em torno do
Mickey, Donald e Pateta, querendo se tornar mosqueteiros. Mas fica a questão, quem eram esses tais mosqueteiros na vida real? E agora, ativando o modo Telecurso 2000, vamos fazer uma breve recapitulação de quem foram os mosqueteiros na vida real. Os mosqueteiros foram soldados de elite do exército francês no século 17 e 18, famosos por seu treinamento com mosquetes, armas de fogo da época, e espadas. Eles serviam como guarda pessoal do rei da França e faziam parte da unidade conhecida como Mosqueteiros da Guarda Real. Os mosqueteiros eram parte importante da nobreza armada e tinham tanto funções militares quanto cerimoniais, sendo um símbolo de bravura, lealdade e honra. Os nossos personagens foram criados muito pobres, tipo eu, tá ligado? E durante sua infância foram perturbados por ladrões. Eles pensavam que era o fim, até que chegaram os mosqueteiros e meteram a porrada nos ladrões safados. Botaram pra correr os malucos. E isso os inspirou a buscar por esse sonho de se tornarem mosqueteiros da Guarda Real. Curiosidade, esses 3 mosqueteiros que aparecem nesse flashback são os verdadeiros mosqueteiros da história original escrita por Alexandre Dumas. Bom, o trio cresceu e foi trabalhar na limpeza do quartel dos mosqueteiros, mas eles só fazem besteira, com cada um tendo sua fraqueza em particular. O Mickey é um toco de amarrar jegue, o cara é baixinho. O Pateta é um jumento, burro pra caramba, e o Pato Donald é um cagão. Ele tem medo até da própria sombra. Que belo trio. E apesar de todas essas dificuldades, os 3, mesmo adultos, continuam com o sonho de serem mosqueteiros. É tipo eu sonhando que algum dia vou ter uma namorada. Como eu tinha dito antes, a melhor coisa desse filme é a sua trilha sonora, que é um verdadeiro espetáculo. E todas as músicas que aparecem aqui são adaptações de músicas que já existem. A Disney fez isso porque elas estão em domínio público. Afinal, todas as músicas são do século XIX, então eles poderiam fazer sem pagar os direitos autorais. Ou seja, a música que foi adaptada aqui foi a Can Can de Jacques Offenbach, que eu não vou mostrar porque eu não sou maluco de correr o risco de ser desmonetizado. E falando nessas paradas, galera, o último vídeo do canal foi desmonetizado porque eu tomei uma alegação de direitos autorais do filme Lincoln de 2012. E sabe o que é engraçado nisso? Eu não utilizei nenhum trecho desse filme. Eu nem sequer falei sobre ele. Eu nem sequer conhecia ele, meu irmão. Poxa, mano, você ter sua renda cortada por bugs da plataforma que você trabalha é realmente triste. É lamentável como os criadores de conteúdo são maltratados por essas leis de direitos autorais que não fazem o menor sentido. Vendo a desmonetização, eu tive que repostar o vídeo e adivinha, o alcance foi cortado. Meu irmão, pobre não pode ter um dia de paz. Então, pessoal, por favor, depois dê uma moral para esse vídeo, porque você vai estar ajudando muito o canal fazendo isso. Tipo, muito mesmo, vai estar salvando a minha pele. Então, por favor, galera, de coração, ajuda aí e depois daqui assiste esse vídeo lá. Seguimos. Os 3 heróis acreditam que se trabalharem muito, algum dia vão ser mosqueteiros. O problema é que tudo na vida deles dá errado. Os 3 são bem competentes nos seus trabalhos. Os mosqueteiros vão gostar da minha esperteza. Eles fazem altas trapalhadas e isso afeta diretamente o Bafo de Onça, que é o vilão do filme e que aparece pelado. O Bafo de Onça ficou com muita raiva dos 3 idiotas e, para puni-los, joga todos na cadeia. Relaxa aí, mosqueteiros, que a Lili vai cantar. Nessa cena, o trio conta ao Bafo que um dia irão se tornar mosqueteiros. E é claro, o Bafo humilha eles por serem tão sonhadores. Quando virarmos mosqueteiros. Mosqueteiro. Tira que eu vou cagar, tira. E aqui precisamos elogiar essa dublagem. Mas nós poderíamos nos esforçar a provar nosso valor, Capitão Bafo. Você é um covarde. Você é um jumento. Eu não me canso de elogiar a dublagem brasileira. Acredito que essa arte deveria ser mais reconhecida. Nós brasileiros somos muito bons nisso, mano. Pra mim, a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Eu nunca passei mal tomando leite. Mas nós poderíamos
nos esforçar a provar nosso valor, Capitão Bafo, a quando virarmos mosqueteiros. Esse tipo de cena só me lembra os momentos que o Luffy fala que quer ser o rei dos piratas em One Piece. Toda vez o pessoal fica humilhando ele. 3 problemas nisso. Você é um covarde. 2, você é um jumento. E você é muito pequeninico. E agora fica estabelecido o desafio que cada um vai ter que superar para se tornar um mosqueteiro. O Pato vai ter que deixar de ser tão medroso, nem para ser o Pato Donald de Kingdom Hearts, né não? Brabo apenas. O Pateta vai ter que deixar de ser tão idiota e o Mickey vai ter que deixar de ser tão pequeno. Eu não sei como é que o Mickey vai superar isso. Agora nós podemos entender como vai funcionar a história do filme. E como é uma animação simples, fica óbvio que todos eles vão superar seus problemas. E como eu já falei 1 milhão de vezes nesse canal, não tem problema uma história ser simples, contando que ela consiga desenvolver bem os temas que apresenta. Esse filme consegue isso, é o que veremos. O filme corta e nos mostra Minnie, a rainha do reino, e a sua fiel companheira, Margarida. A rainha fica delirando, sonhando com um amor verdadeiro, que um dia vai se casar com ela e que vai ser o grande amor da sua vida. E eles serão felizes para sempre. O problema é que sua amiga Margarida discorda totalmente dessa visão, pois não acredita no amor verdadeiro. Vossa Majestade terá que escolher alguém mais cedo ou mais tarde. Eu não vou escolher quem não amo. Quer amor? Compre um cachorro. Socorro! A Margarida ficou lúcida. Além de não acreditar no amor, ela também argumenta que alguém da nobreza só pode ficar com outra pessoa da nobreza. Minnie discorda disso por acreditar que o amor não pode ser interferido por condições socioeconômicas. Saindo do castelo, a rainha dá de cara com o Tortuguita e logo começa uma outra ótima música. Perto de você, amor, está mas se vai chegar, não demora, vem chegando a hora. Essa música é uma adaptação da canção tema de Romeu e Julieta e da música do Quebra-Nozes. Músicas excelentes, tanto as originais como as que foram feitas para esse filme. As canções desse longa estão em outro patamar, e toda essa cena envolvendo a princesa imaginando viver um romance carrega um sentimentalismo profundo, quando descobrimos que a meta dela é envelhecer junto do seu parceiro, construir uma família. Ela está interessada em algo muito mais profundo do que apenas uma paixão adolescente, quando de repente, bum, um cofre cai do lado dela e quase ela vira uma centroavante do Vasco. Quem jogou esse cofre foi ninguém menos que os irmãos Metralha, e aqui devo falar sobre como eles estão estilosos nesse filme. Essa roupa dele está braba demais. Queria uma dessas para andar aqui em Chique Chique Bahia. Ninguém me entende aqui em Chique Chique Bahia. Chega dessa porra e vai carpir um lote. Acho que a essa altura você já deve imaginar quem foi o mandante desse crime, o Bafo de Onça, que quer tomar o lugar da rainha. Mas, pra ser sincero, o Bafo não mandou aniquilar a princesa, e sim sequestrá-la. Por isso foi até bom pra ele que os irmãos Metralha tenham falhado na missão. Agora ele pretende realocar o sequestro para o dia da ópera. Eu lembro de ter assistido muito esse filme na infância, e quando eu vejo esse momento, me bate um sentimento de nostalgia muito forte, quase como se fosse um déjà vu mesmo. Fala aí, você também sente isso com esse filme? Coloque aí nos comentários se esse filme fez parte da sua infância. Eu vou adorar ler a experiência que cada um de vocês teve com ele. E aproveitando a ocasião, se você gosta desse tipo de vídeo de análise, saiba que eu já fiz um vídeo analisando Kung Fu Panda 2, o meu filme favorito da DreamWorks, e também um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Então, por favor, assiste lá que você vai estar ajudando muito o canal. Também tem uma análise do filme Rio que ficou bem legal. Então, se puder, assiste os dois. A Minnie ficou muito preocupada e deu o maior esculacho no Bafo, dizendo que precisava de segurança reforçada. O grandão na mesma hora bolou um plano. Ele pensou nas pessoas mais incompetentes que ele já tinha conhecido na vida, Pateta, Mickey e Pato Donald, e colocou os 3 malucos para serem os guardas reais. Falando neles, os caras estavam na maior tristeza por estarem presos e ao mesmo tempo trabalhando. Eu não sei o que é pior, ser preso ou trabalhar. Quando o Bafo chega com a notícia
notícia de que seriam os novos mosqueteiros, logo eles vão para a cerimônia do jaleco. Nós seremos grandes heróis. Por todos. É bom pra chuchu. Algo que eu não gosto nesse filme é que todos os mosqueteiros têm quase o mesmo design do Pateta, e isso é muito estranho. As várias faces de mim. Logo na apresentação eles já fazem besteira. De qualquer forma, eles estão felizes porque finalmente realizaram esse sonho de infância, mesmo que de uma forma tão questionável. E é legal notar que em algumas cenas atrás eles estavam derrubando a banheira do bafo de onça e agora estão protegendo a rainha. Isso que é subir na vida. Se eles vendessem um curso, eu compraria. Chegando na sala da rainha, Mickey logo de cara se apaixona por ela e ela por ele. Mas calma que ainda não tá na hora do romance. Os três são tão desleixados que começam a brigar com uma armadura e ainda conseguem perder, causando uma impressão ruim pra todo mundo que tava lá. E pra piorar, ainda acham que a Margarida é uma vilã e partem pra cima dela. Mano, esses caras são muito burros. O bafo, é claro, debocha da situação, porque eles conseguem ser até piores do que ele imaginava. E a Minnie não gostou nem um pouco da sua melhor amiga ter sido abordada dessa forma. Os caras já começaram com uma bola fora. O Pato Donald também aproveita a oportunidade para dar em cima da Margarida, mas logo leva um fora para deixar de ser gaiato. Que atrevimento! Depois dessa vergonha alheia homérica, o bafo sai cantarolando uma música muito da hora, que adivinha só, também é uma adaptação, só que dessa vez de uma música chamada In the Hall of the Mountain King, de Edvard Grieg, música de 1876. Eu nasci pra intrigar e quiser saber, posso lhe dizer. Quando eu cheguei na mãe, Bafo de animal, de onça ser igual. sou terrível, mas serei. Querida, tenha medo, pois vou ser o rei. Depois dessa cantoria muito bem cantada, o bafo dá de cara com os irmãos Metralha e relembra eles sobre o plano de raptar a rainha na ópera. Eu nunca passei mal tomando leite. O grandão manda eles trancarem a mina em algum lugar escondido e para sempre. Sinceramente, é muita burrice do bafo confiar nos irmãos, mas tudo bem. Do outro lado, os protagonistas estão muito felizes por finalmente terem a sua primeira missão como mosqueteiros. E a Minnie tá feliz com esses novos guardas, principalmente porque ela gostou muito do Mickey. É claro que a Margarida não gosta dessa ideia, pois ela continua com seus ideais preconceituosos de que a realeza só pode ficar com alguém da realeza, e ainda fala que eles não têm curso superior. Tá esquecendo de uma coisa. São mosqueteiros, plebeus. Não tem curso superior. Nosso amor é proibido. Eu vou cagar. Depois desse papo furado, aparecem os irmãos Metralha, dispostos a capturar as duas. Os nossos queridos heróis até tentaram lutar, mas os três são tão inúteis que apanharam feio. Destaque para essa cena do Pato Donald. Cara, eu adoro cenas como essa, porque isso aqui é puro suco de desenho animado e sinceramente faz falta nos dias de hoje. Adoro essa licença poética que as animações têm para dar uma boa liberdade criativa aos animadores. Depois dessa surra, os protagonistas ficam tristes. É aquela parte do filme que os personagens vão pro fundo do poço, tá ligado? Eles percebem que são inúteis e jamais tiveram capacidade de proteger a Rainha Rata. O Mickey não aguenta esse chororô e fala que eles foram escolhidos diretamente pelo bafo. Isso significa que o bafo viu potencial neles, então não é hora de desistir. Sabe de nada, inocente. Ver o Mickey colocando tantas esperanças no vilão do filme só me lembrou o Megatron do filme Transformers One, que inclusive é uma das melhores animações que eu já assisti na minha vida e o melhor filme de Transformers já feito. E sim, toda vez que eu tiver a oportunidade de falar sobre alguma obra que eu gosto, pode ter certeza que eu vou falar. Tocou na minha mão. Os heróis vão atrás da princesa, na torre e lógico, dá tudo errado. O Pateta chega a subir só pra cair lá de cima. Mas eles não desistem e sobem de novo na torre para enfrentar os bandidos e salvar a ratinha real. O Pato Donald foge na maior covardia já vista. O Pateta até consegue enfrentar os bandidos, inclusive eu achei essa parte muito boa. O Pateta batendo de frente só mostrou que apesar de burro, ele é forte fisicamente, o mais forte do grupo na verdade. Mas param por aí os elogios, porque logo é enganado pelo irmão Metralhadora e se dá mal. O Mickey se mostra muito
corajoso, mas mesmo assim pega uma surra daquelas, já que ele é baixinho. Os crias encurralam os mocinhos e quando tudo se encaminhava para um final trágico, o Pateta finalmente descobre que tem um cérebro e bola um plano muito maluco para vencer os ladrões. O mais louco é que o plano funciona. Algo que eu acho interessante nesse momento é a confiança que o Mickey deposita no seu amigo Pateta, aceitando se juntar a ele no seu plano. Esse tipo de coisa me prende muito nos filmes, quando eu vejo uma relação tangível. Um exemplo que posso dar de filme que faz isso é a relação de irmandade que nós vemos em Super Mario da Illumination. Embora a história do filme não seja a mais complexa do mundo, a relação entre os irmãos, para mim, eleva o filme para outro nível. E falando nisso, eu já ranqueei todos os filmes da Illumination aqui no canal, e nesse vídeo falo bastante sobre o filme do Super Mario, então depois confere lá que ficou bem legal. Com os vilões derrotados, o plano maluco do Pateta ocasionou uma grande queda por todas as escadas. Queda essa que também levou a Minnie e a Margarida juntas. Quando todos chegaram lá embaixo, a Minnie percebeu que o Mickey era o homem que ela tanto sonhava, e ali começa mais um número musical, cantado pelo Tortuguita. Dessa vez foi uma adaptação da música Danúbio Azul de Johann Strauss II. O filme corta para o Bafo de Onça, metendo o maior apavoro nos ladrões burros e contando sobre a mudança de planos. Agora eles iriam finalizar o golpe de estado no dia seguinte, durante a ópera. Esse corinho tá me irritando. Assim como os governantes de governos ditatoriais, o Bafo de Onça sabe que as pessoas separadas não conseguem muita coisa, mas juntas elas são poderosas. E qual é o plano que ele desenvolve em cima dessa ideia? Separar os mosqueteiros para derrotar um de cada vez. Isso me lembrou vagamente o Hopper de Vida de Inseto, que tem essa mesma mentalidade de que separada as formigas são inúteis, mas juntas elas são poderosas. E falando nos filmes da Pixar, um dia eu vou fazer o ranking de todos os filmes. Vou analisar tudo em um único vídeo. Toy Story, Carros, Up, Ratatouille, só pedrada em cima de pedrada, parceiro. Arrisco dizer que esses que citei estão no patamar de melhores animações da história. Então, se você quer um especial da Pixar feito por mim, se inscreva no canal e ative o sino. Comente também Pixar aí nos comentários. Isso me ajuda a saber se vocês querem esse conteúdo e também ajuda o YouTube a recomendar o canal para os fãs de animações, tá ligado? Porque as pessoas que pesquisam sobre Pixar podem acabar tendo o meu conteúdo como recomendação. Então, por favor, pessoal, ajuda o algoritmo e comente Pixar aí nos comentários. O Bafo bola planos para abater cada um dos nossos heróis, junto dos irmãos Metralhadora e da vaca Clarabella. Do outro lado, a Rata e a Pata estavam delirando sobre amor verdadeiro. A Minnie já estava totalmente iludida de que iria se casar com o Ratão, e a Margarida revelou meio que em segredo que ela gostava do Pato Donald. E quem estava vigiando esse papo furado era o nosso Goofy, o Pateta, o mosqueteiro mais forte de todos, que possui como defeito ser um imbecil. Para derrotar o Pateta, a Clarabella fez uma espécie de teatro de sombras, emulando a sombra e a voz do Mickey. E o Pateta, como é burro, cai nessa armadilha, igual eu assistindo um novo filme da franquia Meu Malvado Favorito, esperando que seja tão bom quanto o primeiro. Para derrotar o Pato Donald, os Metralha colocaram uma máscara do Bafo de Onça, e pela primeira vez, o Pato até tentou ser corajoso. Pena que os bandidos trouxeram um arsenal, fazendo o Pato perder a coragem e meter o pé dali. Nessa fuga ele vai parar diretamente no quarto do Bafo de Onça, e pior, embaixo de uma guilhotina, porque é claro, não tem como um filme se passar na França e não fazer menções à guilhotina. Mas curiosidade, na história original dos Três Mosqueteiros, escrita por Alexandre Dumas, não aparecem guilhotinas. Isso porque essa história se passa no século 17 e a guilhotina só foi inventada no século 18. Mano, pra quem não sabe, eu curso história e já tive que fazer uma prova sobre a Revolução Francesa. Tive que estudar sobre guilhotina e esse contexto francês do século 18. E sinceramente, eu não faço ideia do porquê eu tô contando isso. Bora voltar pro filme. O Pato Donald conseguiu escapar da guilhotina e quem entrou no lugar foi o Bafo, que perdeu sua perna de pau no processo. E mano, essa cena o Donald se
se depara com seu próprio túmulo junto dos seus amigos. E para piorar, ainda tinha um crânio deles esculpidos. Não sei vocês, mas eu achei esse momento bem macabro. O Pluto percebeu que o Pateta não estava vigiando a rainha e foi na procura do seu dono Mickey, logo percebendo que tinha alguma coisa errada no castelo. Donald, que estava escondido, viu o rato e chamou para explicar o que aconteceu. O Mickey de início não entende nada, mas depois percebe que o Bafo que é o vilão da história e queria raptar a rata rainha. Nesse momento acontece a cena mais triste do filme, quando o Pato Donald abandona seu amigo por não conseguir lidar com o medo. Os mosqueteiros nunca fogem do perigo. Cada pato por si. Donald, espera! Juntos vamos deter o Capitão Bafo. Se escondeu, mas voltou agora para nos avisar. Bem, eu vou estar do seu lado. Somos amigos. Donald! Donald! O Mickey até tenta convencer seu amigo do contrário, falando que ele era sim corajoso, tão tal que até voltou para tentar salvar o Mickey, mas o Donald não acredita no seu próprio potencial. Esse pato está com seu psicológico fragmentado, olha só. O ratão, vendo que seu amigo tinha metido o pé, percebe que vai ter que encarar essa guerra sozinho, pois independente da traição do Bafo de Bosta ou de não estar na companhia dos seus amigos, ele tinha jurado como mosqueteiro que iria dar a vida por esse sonho, e é exatamente isso que o rato faz, na maior coragem, partindo para cima do Bafo de Onça, mas infelizmente pegou a maior surra. O Bafo de Cocô leva o Mickey numa carroça e acontece essa cena que mescla animação 2D com 3D. Narrativamente falando não significa nada, mas não podemos deixar essa animação tão da hora passar batida. Acorda pra cuspir! Cara, não tem como. Essa dublagem é muito boa. Mauro Ramos como Bafo de Onça é o casamento perfeito entre dublador e personagem. O Bafo de Onça argumenta que o Mickey tá sozinho, que seus amigos se deram mal. Ele debocha pelo Pato ter se mandado e pelo Pateta ter sido morto pela Clarabella. E pra piorar, ele tranca o rato numa prisão que vai ficar cheia d'água. E como ratos não respiram debaixo d'água, o Mickey vai dançar. Bafo debocha do lema clássico dos mosqueteiros, um por todos e todos por um, dizendo que isso é uma bobagem, pois seus amigos o abandonaram. Por outro lado, o Pateta está sendo amarrado pela Clarabella, prestes a ser jogado ao rio, e semelhante à tática usada pelo burro em Shrek 1, ele começa a dar em cima da mulher que queria tirar sua vida. O burro dá em cima da dragoa e o Pateta dá em cima da Clarabella. E o pior é que deu certo. O malandrão revelou seu amor através de uma canção. E adivinha, mais uma adaptação de uma música do século XIX, dessa vez de Habanera e George Bizet. Eu só acho engraçado que a Disney, na hora de burlar o sistema de direitos autorais, é esperta, né? Escolhendo apenas músicas antigas que já tenham entrado em domínio público. Agora, na hora de alegar que alguém está usando seus conteúdos e desmonetizar canais pequenos que ganham pouco, aí ela se faz desentendida. Vai entender essas empresas mercenárias, né? O Pateta consegue jogar seu charme encantador em cima da Clarabella e a faz se apaixonar por ele, revelando que o Mickey foi preso e tá em perigo. Os dois acabam despencando da ponte e caindo em cima de sabe quem? Eu vou virar mosqueteirinho que só O Pateta tenta convencer seu amigo a ir salvar o Mickey, mas ele não quer de jeito nenhum. Ele já foi totalmente consumido pelo medo da morte iminente. Nessa hora quem aparece é o nosso querido Tortuguita, que mete o maior esculacho no Pato Donald, o chamando de covarde sem vergonha. Isso é o fim. O Pato Donald deu as costas, Pateta um desleal. Essa canção encorajou o Pato a enfrentar o medo e se unir aos seus amigos. E mano, por mais que essa música seja muito boa, no caso ela é uma adaptação de uma das melhores canções de todos os tempos, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Música essa que, de acordo com uma pesquisa, é tão boa, mas tão boa, que é capaz de ajudar na luta contra o câncer. Palmas. O problema é que todo o conflito emocional
emocional interno que o Donald estava sofrendo foi superado apenas com uma música. E pior, vinda de um personagem que nem sequer estava participando da narrativa. É como se não houvesse um desenvolvimento. Nesse momento você pode até estar com raiva de mim por fazer essa análise um pouco mais séria sobre um filme infantil, mas essa minha reclamação não significa que eu não gosto do filme. Apenas achei que essa parte prejudicou o desenvolvimento do personagem Donald, mas vou deixar para falar um pouco mais sobre isso no final. Agora vamos nos concentrar na história. Enquanto isso estava rolando, o coitado do ratinho estava se afogando, já que o bafo tinha aprisionado em umas correntes. Tudo parecia perdido, não tinha como o roedor escapar dali. A água já estava se amontoando. Ele até tentou roer as correntes, mas não deu certo. Ele iria se afogar, quando de repente seus amigos aparecem e quebram as correntes, o salvando da água. O momento que eles se reencontram é muito da hora, porque a amizade entre eles é muito bem construída desde o início. Eles perceberam que tudo isso foi uma armação do bafo de bosta, mas mesmo assim, o Mickey está com sua autoestima abalada, por não acreditar em si mesmo e por quase ter morrido. Ele levou a sério as palavras do bafo, ao ponto de pensar em desistir do seu maior sonho, seu sonho de se tornar um grande mosqueteiro. Foi quando o Pateta falou palavras muito sábias que fizeram o Mickey superar esses pensamentos destrutivos. Ele afirma que separados de fato são inúteis, pois o Donald é um covarde, o Mickey é um anão de jardim e o Pateta é um dos seres mais idiotas que já existiram na história da humanidade. Mas quando os três se juntam, a história é outra. A lealdade entre eles os complementa, superando a fraqueza de cada um. Alteza? A essa altura do campeonato, a rainha já tinha sido raptada pelo bafo de bunda, finalizando a última parte do seu plano, substituindo a Minnie pelo mini irmão Metralha, fazendo ele se fantasiar de rainha durante a apresentação de ópera e anunciar que o bafo agora era o novo rei. A ópera finalmente começa e obviamente seria mais uma adaptação de alguma música do século XIX. Dessa vez a canção Os Piratas de Penzance, de Arthur Sullivan, lançada em 1879. E claro que o maestro dessa ópera seria o nosso amigo Tortuguita. Os irmãos Metralha são tão jumentos que tentaram fugir com a princesa por dentro da ópera. E quem apareceu nessa hora foi o Pluto, que alertou os mosqueteiros sobre os bandidos e a porradaria começou ali no meio da ópera, enquanto ela ainda estava rolando. Uma cena muito divertida e nostálgica que une um combate bem animado a uma trilha sonora de primeira linha, resultando nessa cena de ação que marcou as nossas infâncias. O engraçado é que a plateia achou que aquilo fazia parte da peça. Luta vai, luta vem, e o bafo apareceu no meio do espetáculo chamando o Mickey para um X1 de espadas. E como o bafo é muito mais forte, deu uma surra homérica no comedor de queijo. Imagina a cena, o ratinho tá lá, quase indo de arrasta pra cima, o bafo já esfregando as mãos, quando do nada, pá, os amigos aparecem num time mais perfeito que um cochilo depois de uma feijoada no domingo. E aí, surra de respeito, o bicho pegou, literalmente. O bafo até tentou reagir, mas era como enxugar gelo. Os amigos do ratinho chegaram com uma energia que parecia até Revolução Francesa, tá ligado? Aquela galera junta não era forte porque tinha superpoderes, não, era a confiança que um botava no outro. E isso, meu amigo, é um perigo para qualquer opressor, porque quando a galera se junta, se tornam tão poderosos que podem até derrubar impérios. E olha que a história da humanidade tá aí para provar isso. O medo do bafo, ou melhor, das pessoas poderosas do nosso mundo, é justamente esse, que a gente perceba que unidos nos tornamos poderosos. Eles até tentam colocar a gente para brigar entre si, mas quando existe amizade e confiança, ressalta a ideia que foi abordada no filme Vida de Inseto da Pixar, que eu acabei de citar. A ideia é essa, tá ligado? Nunca subestime o poder da galera unida, porque no fim das contas, a maior arma não é a força, não é a grana, é a confiança que deixa pessoas como o bafo morrendo de medo. Eu por todos por um.
covarde! Olha aqui o idiota! É interessante pensar que o Pateta, junto dos seus amigos, pôde pensar em planos melhores, pois 3 cabeças pensam melhor do que uma. Já o Donald, mesmo tendo medo, tem os seus amigos para apoiá-lo. E o Mickey, bom, ele mesmo responde isso pra gente. E eu posso ser pequeno, tenho amigos reais que me deixam com 3 metros de altura. E com o Bafo derrotado, os nossos amigos finalmente ganham o título de serem mosqueteiros reais, dado diretamente pela Rainha Rata. Essa história dos 3 mosqueteiros da Disney vai muito além de espadadas e piadas. É um grande lembrete de que a força não vem de status, dinheiro ou músculo, vem daquele "tô contigo", que ecoa mesmo em meio ao caos. Mickey, Donald e Pateta não ganham porque são os melhores, mas porque são os mais fiéis. Um completa o outro, igual um quebra-cabeça. Quando um vacila, o outro segura. Eles discutem, se atrapalham, quase se matam de tanta incompetência, mas no final nunca abandonam o barco. E é nessa hora que a magia acontece, a magia de escolher ficar, mesmo quando tudo dá errado. Numa época que adora nos separar, essa turma prova que união ainda é o maior poder. Não é aquela união de Instagram, aquela união falsa, é a união de verdade, errada, cheia de falhas e por esse motivo que se torna inquebrável. Quando nos juntamos assim, viramos um exército. O Bafo não treme por causa das espadas, ele treme porque no fundo sabe que a união sincera é a única coisa que nenhum tirano do mundo consegue derrotar. É o segredo que já derrubou reinos e ainda vai derrubar muitos outros. Então, meu amigo, valorize seus parceiros. Eles podem não ter superpoderes, podem ser cheios de defeitos, mas tem algo melhor do que isso: a amizade incondicional. E quando a vida apertar, vai ser essa mão estendida do seu amigo de verdade que vai te salvar, como é repetido várias vezes pelo filme Um por Todos e Todos por Um. Pessoal, sobre o filme em si, eu acho que sim, ele é muito bom. Ele tem muito aquele sentimento de desenho animado antigo, com várias cenas exageradas. A gente pode lembrar que toda vez que um personagem troca de roupa, ele simplesmente rasga a roupa e a roupa nova dele tá no lugar, como se fosse uma mágica mesmo. E por mais que pareça besteira, eu acho que esse tipo de cena resgata aquele sentimento de criatividade dos desenhos antigos. A animação também é muito boa, mesclando uma arte bem feita com elementos em 3D. E os personagens são incríveis. O trio principal tá carismático como sempre. O Bafo de Onça também tá muito bem. Mesmo sendo burro, ele é um bom personagem. E foi muito bem dublado pelo Mauro Ramos, que para mim é um dos melhores dubladores do Brasil. Também é interessante a gente lembrar dos temas que o filme aborda, principalmente a amizade. Eu acho que a mensagem é bem construída. Essa mensagem de que nós devemos apoiar nossos amigos, eu acho muito interessante. Mas não, ele não é perfeito. A pouca duração dele não permitiu que os temas fossem muito bem desenvolvidos, como por exemplo a mensagem sobre os 3, sobre o Mickey ser pequeno, o Pateta ser burro e o Pato Donald ser covarde. Eu acho que a jornada dos 3 não foi muito bem desenvolvida, justamente por causa dessa duração. Por exemplo, quando a gente lembra do Pato Donald, tudo nele mudou apenas porque o Tortuguita, que nem estava diretamente envolvido na história, começou a humilhá-lo com uma canção. E mesmo que seja uma cena divertida pra caramba, dá pra perceber que foi um atalho narrativo para que do nada o personagem do Donald superasse sua fraqueza. O mesmo vale pro Pateta, ele não superou esse lance da burrice. Eu acredito que quem teve um melhor desenvolvimento foi o Mickey, até porque ele fala no final que mesmo sendo pequeno, quando ele se une aos seus amigos, ele se torna alto. Então os temas eles foram apresentados, foram desenvolvidos, mas eu acho que poderia ter sido melhor. E não foi culpa dos idealizadores, dava pra ver que eles se esforçaram nesse projeto. Acho que a culpa mesmo foi uma questão de orçamento, que não permitiu fazer um filme maior, tipo de 1h30 ou 1h40, e isso teria ajudado muito. Mas ainda assim, esse filme é muito bom, ainda mais quando a gente compara com as animações de hoje em dia. Então se você quiser assistir, eu recomendo muito esse filme, tanto pra você, como se você quiser mostrar pra algum sobrinho, algum irmão mais novo, algum filho, primo, eu recomendo muito que você mostre também. A minha nota para o longa é 7,5 e agora vamos para as considerações finais, onde vou contar algumas curiosidades e como foi feita a produção do filme. Vamos lá!
Durante a década de 1980, a Walt Disney Animation Studios chegou a desenvolver uma ideia bastante curiosa e ambiciosa, uma adaptação do clássico literário Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, estrelada por três dos personagens mais icônicos da empresa, Mickey Mouse, Pato Donald e Pateta. Em 1983, os artistas Steve Hewlett e Pete Young foram responsáveis por dar forma inicial ao projeto, que na época também incluía o personagem Zé Carioca, o carismático papagaio brasileiro, apresentado ao público nos anos 40, durante a chamada política de boa vizinhança entre os Estados Unidos e a América Latina. A ideia era transformar esses personagens consagrados em versões animadas dos famosos mosqueteiros franceses, em uma aventura cômica e cheia de ação. No entanto, apesar do entusiasmo inicial, o projeto acabou entrando no chamado Development Hell, termo usado na indústria do entretenimento para designar projetos que ficam anos em desenvolvimento sem jamais serem concluídos. Assim, a proposta foi engavetada e esquecida por um bom tempo. Quase 2 décadas depois, em 2002, a Disney procurava maneiras de homenagear Mickey Mouse por seu aniversário de 75 anos. Foi então que surgiu um novo projeto, um curta-metragem especial intitulado A Busca por Mickey Mouse. A premissa era bastante diferente. Nesta nova história, Mickey seria misteriosamente sequestrado por forças desconhecidas e Minnie Mouse recrutaria Basil de Baker Street, o rato detetive do filme As Peripécias de um Ratinho Detetive, de 1986, para liderar uma investigação que atravessaria vários mundos e personagens do universo Disney. Não, que é isso, Kingdom Hearts? Ao longo da jornada, a dupla encontraria figuras icônicas como Alice, de Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Robin Hood e Aladdin. Embora o projeto prometesse uma espécie de celebração do legado Disney, com uma abordagem quase metalinguística, ele acabou enfrentando sérios problemas criativos. Os roteiristas tiveram dificuldades em dar coerência à trama, e as participações especiais foram vistas como elementos excessivamente apelativos e desconexos. Me lembrou até aquele Space Jam novo com o LeBron James. A crítica interna era de que o projeto se tornava mais um desfile de personagens famosos do que uma história consistente, o que levou ao seu cancelamento. Com o fim desse projeto, a Disney decidiu revisitar ideias antigas que ainda tinham potencial. Foi assim que o conceito original de Os Três Mosqueteiros foi resgatado. Embora inspirado na proposta de Hewlett e Young dos anos 80, a versão que finalmente foi aprovada e produzida apresentava algumas diferenças significativas. A principal delas foi a exclusão do Zé Carioca no elenco principal, o que para nós brasileiros é muito triste, possivelmente por questões de reconhecimento do público internacional ou de um foco narrativo. Em seu lugar, a história se concentrou exclusivamente em Mickey, Donald e Pateta, formando o trio cômico e carismático. O filme marcou a primeira vez em que Mickey, Donald e Pateta protagonizaram juntos um longa-metragem com uma narrativa completa, fora dos tradicionais curtas de animação. Até então, os três personagens eram geralmente usados em sketches ou histórias paralelas. A trilha sonora do filme é composta por versões adaptadas de obras clássicas de compositores como Beethoven, por exemplo, com letras humorísticas adicionadas para se encaixar na história. Apesar de ser um lançamento direto para home video, o filme foi bem recebido pelo público e se tornou um dos títulos mais populares da linha Disney Toons, sendo constantemente reprisado em canais da Disney ao redor do mundo. A animação mescla estilo tradicional com técnicas digitais mais modernas, característica comum das produções da Disney para vídeo na época. O sucesso do filme mostrou que ideias antigas, mesmo deixadas de lado por décadas, ainda poderiam ganhar uma nova vida quando reformuladas com criatividade e respeito ao legado dos personagens. Assim, o projeto, que quase foi esquecido nos anos 80, acabou se tornando um clássico moderno para uma nova geração de fãs da Disney.